Vamos então com o primeiro assunto de hoje. A Polícia Civil identificou o motorista do Jaguar, o carro de luxo que bateu na traseira de um carro e matou 2 pessoas. O condutor não tem CNH. O Vitor Garcês vai conversar comigo agora e trazer as informações dessa ocorrência policial. Boa tarde, Vitor. Oi, Fabiano, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A Polícia Civil já está avançando as investigações em relação a esse acidente que terminou com a morte de 2 pessoas. O motorista, então, do carro de luxo que provocou a batida já foi identificado e, segundo a Polícia Civil, é um homem de 60 anos que não possui CNH e também ele fugiu do local sem prestar socorro. Ainda segundo informações da polícia, ele já foi identificado e foi convocado para prestar depoimento na delegacia. Em relação a esse acidente, foi registrado na terça-feira de manhã na rodovia Castelo Branco, perto da cidade de Itatinga, na região centro-oeste do estado. 2 pessoas que estavam no veículo nesse veículo atingido não resistiram aos ferimentos, chegaram a ser socorridas e levadas para o hospital da Unesp de Botucatu, mas infelizmente morreram no hospital. As vítimas são Maria Regina Ferreira dos Santos, de 59 anos, e Eliezer Gomes, de 25 anos. Além desses 2 ocupantes que morreram então por conta desse acidente, estavam no veículo também o motorista, que seria o namorado da vítima, que morreu, e também filho da mãe que não resistiu aos ferimentos. Então esse motorista, ele foi levado para o hospital, um motorista de 36 anos, ele recebeu alta no mesmo dia do acidente e, além dele, o sobrinho dele, um adolescente de 13 anos, também foi socorrido, mas permanece internado no hospital de Botucatu em estado grave. Já o condutor do Jaguar, um veículo de luxo, não ficou ferido, apesar dele ter fugido sem prestar socorro, ele não precisou passar por atendimento médico e a Polícia Civil, a partir da identificação dele, então ele foi convocado agora para prestar depoimento e são várias irregularidades, Fabiano? Porque além dele fugir sem prestar socorro para essas vítimas, ele também não tinha a CNH. Então agora ele deve responder na justiça por esses crimes e nas imagens que nós recebemos, dá para ver aí que o veículo que foi atingido ficou completamente destruído. Então a polícia também apura se o motorista do carro de luxo estava em alta velocidade, porque os 2 veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia Castelo Branco quando o veículo de luxo bateu na traseira desse outro veículo onde estavam as 4 vítimas, sendo que 2 não resistiram e morreram no hospital e um adolescente de 13 anos continua internado em estado grave. Fabiano. Pois é, um acidente gravíssimo, 2 pessoas mortas, outra pessoa ainda recebendo atendimento médico com ferimentos graves. E eu falei na terça-feira, quando nós falamos desse caso pela primeira vez. Provavelmente a diferença de velocidade dos veículos era muito grande, porque o cara encheu a traseira ali do carro. A perícia vai apontar se ele estava em alta velocidade, se o carro ali na frente estava muito devagar, porque a gente vê que a diferença de velocidade é muito grande. Foi uma pancada muito forte. Uma pancada muito forte. E o carro da frente é um carro mais velho, um carro mais simples. Já o carro de luxo aí, a gente vê que é um SUV, um carro grande, robusto. A gente vê que enquanto o carro da frente ficou completamente destruído ali, metade do carro ficou toda destruída, o carro maior ali teve danos apenas próximo ali a para-choque e motor. Então você vê a diferença ali na infraestrutura dos veículos. Aí o cara dirigir sem CNH, foge sem prestar socorro. Eu falei na terça-feira, se a pessoa fugiu é porque alguma coisa de errado tem. Ou ela cometeu alguma infração ou algumas infrações ali para provocar o acidente, ou alguma coisa irregular ela tem. Não tem documento, está com a CNH vencida, tem algum problema no carro, enfim, alguma questão ali tem. Porque a pessoa foge dessa maneira, é porque ela deve alguma coisa ou porque ela cometeu alguma irregularidade. A polícia com certeza iria encontrar esse veículo,
né? E depois o motorista dele. Aliás, com relação ao veículo, Vitor, acho que tem até a informação, né? Quem é dono, pelo menos no papel, né, do carro, não é a pessoa que estava dirigindo. Parece que esse carro tinha sido negociado e a transferência ainda não tinha sido concluída. Por isso, num primeiro momento, até se pensou que, né, a pessoa que estava dirigindo o carro era a que consta ali no registro do Detran. E, na verdade, a história é um pouco diferente, né, Vitor? Exatamente, Fabiano, são várias informações aí que começaram a ser esclarecidas pela Polícia Civil e segundo informações então da polícia, além desse motorista, né, um homem de 60 anos não prestar socorro e também não possuir a carteira nacional de habilitação, o carro que ele dirigia não estava no nome dele. Segundo informações então da polícia, o veículo aí, esse veículo de luxo era de um rapper bastante famoso. A assessoria confirmou que o veículo dele foi vendido no final do ano passado e que o rapper estava aguardando a finalização aí da transferência do automóvel. Mas o idoso, né, de 60 anos ainda não tinha concluído essa transferência. Se ele não possuía CNH, né, com certeza ele não poderia passar o veículo para o nome dele, né? Tem essa questão também, se ele poderia ou não ter o veículo, se o veículo seria passado para o nome dele ou para outra pessoa, mas a questão é que o veículo não estava registrado no nome desse motorista que provocou essa batida. Em relação ao acidente, a gente entrou em contato com o hospital da Unesp de Botucatu. O adolescente de 13 anos, que seria o sobrinho, né, do motorista aí, desse veículo, ele continua internado em estado grave. O motorista do veículo atingido recebeu alta no mesmo dia do acidente, mas ele passa bem. E a mãe dele, que era passageira do veículo, não resistiu aos ferimentos e o namorado do motorista também morreu em decorrência dos ferimentos. Então a gente continua acompanhando esse caso. A polícia informou que o motorista, né, já foi convocado para prestar depoimento e com certeza o laudo da perícia que foi realizada ali no local nos dois veículos deve apontar também se o carro de luxo estava em alta velocidade. Fabiano. Pois é, isso é um fator determinante para o prosseguimento ali do processo, né, identificar quais foram as causas, né, o que provocou exatamente essa colisão traseira. Valeu, Vitor, daqui a pouquinho a gente conversa mais, né? Então, o dono do carro no papel, né, não tem responsabilidade nenhuma, ele vendeu o carro. Normalmente a pessoa tem até 30 dias para fazer a transferência, né, segundo a lei. E o vendedor, ele tem ali um caminho para seguir quando ele vende o veículo, né? E o comprador, ele não precisa ter a CNH para poder registrar o carro no nome dele, ele só não pode dirigir, né? A questão é, você não tem CNH, você não pode dirigir, nem se o carro for seu, né? Em hipótese nenhuma você pode dirigir um carro sem a habilitação ou com a habilitação ali vencida.